A solenidade de Pentecostes é um fato marcante para toda a igreja e para todos os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao evangelho e à salvação, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Com esta solenidade, encerramos o tempo pascual, aqueles 50 dias que a igreja celebra como se fosse um só dia, santo e glorioso, o dia da ressurreição. Queridos em Cristo, boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver neste momento, seja tudo bem-vindo à nossa reflexão dominical com os leigos. E nesse domingo vamos meditar, vamos refletir sobre a festa de Pentecostes. Aqui conosco está o nosso irmão Marco Ferrão. Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Olá, Padre Chinaca. Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com todos vocês nessa reflexão dominical. Hoje falando sobre essa data tão marcante para a igreja, falando sobre Pentecostes. Espero que seja proveitoso para todos vocês, como certeza foi para mim. Então, irmãos e irmãs, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração pequena, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, convido vocês a escutarem o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvindo essas palavras do Evangelho, vamos escutar a reflexão do nosso irmão Marco. O Evangelho deste domingo nos apresenta a comunidade da nova aliança, nascida da ação criadora e vivificadora do Messias. Mas esta comunidade ainda não se encontrou com o Cristo ressuscitado e ainda não tomou consciência das implicações da ressurreição. É uma comunidade fechada, insegura, com medo, que necessita fazer a experiência do Espírito. E só depois, quando se mostrar preparada para assumir a sua missão no mundo, poderá se abrir e dar testemunho do projeto libertador de Jesus. Porque o Espírito abre, relança, impele para além do que já foi dito e feito. Ele impele para além dos recintos de uma fé tímida e cautelosa. No Evangelho,
João começa colocando em relevo a situação daquela primeira comunidade. Ele retrata o anoitecer, as portas fechadas, o medo. Vai montando um quadro que reproduz a situação de uma comunidade desamparada no meio de um ambiente hostil. E, portanto, vê-se completamente desorientada e insegura. É uma comunidade que perdeu suas referências, a sua identidade, e que não sabe mais ao que se agarrar. No entanto, Jesus aparece no meio deles. João indica dessa forma para que os discípulos realizem a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, passem a descobrir o seu centro, seu ponto de referência, seu norte, a coordenada fundamental à volta do qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade católica só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. Jesus começa por saudá-los, desejando-lhes a paz. A paz é um dom messiânico, mas nesse contexto significa, sobretudo, a transmissão de serenidade, da tranquilidade, da confiança, que irá permitir aos discípulos superar o medo e a insegurança. Porque a partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão derrotar os discípulos, porque Jesus ressuscitado está no meio deles. Em seguida, Jesus mostrou-lhes a mão e o lado. São os sinais que evocam a entrega de Jesus, o amor total expresso na cruz. É com esses sinais da entrega, vida, no amor oferecido até a última gota de sangue, que os discípulos reconhecem Jesus. O fato desses sinais permanecerem no Cristo ressuscitado indica que Jesus será de forma permanente o Messias, cujo amor se derramará sobre os discípulos e cuja entrega alimentará essa comunidade. Vem depois a comunicação do Espírito. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao homem de argila. João utiliza aqui precisamente o mesmo verbo do texto grego de Gênesis 2:7. Com o sopro de Deus, o homem tornou-se um ser vivente. Com este sopro, Jesus transmite aos discípulos a vida nova, faz nascer o homem novo. Agora, os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para fazerem a sua vida um dom de amor aos homens. Animados pelo Espírito, eles formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar, com gestos e com palavras, o amor de Jesus. Finalmente, Jesus explicita qual a missão dos discípulos: a eliminação do pecado. Cristo quis que sua igreja fosse, toda ela, na sua oração, na sua vida, na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue. Entretanto, confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico. É este que está encarregado do ministério da reconciliação. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, através dele, exorta e suplica: deixai-vos reconciliar com Deus. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado
os tinha afastado ou mesmo os excluído. Sinal bem claro disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa. E mais ainda, de se sentar à mesa deles. Gesto que exprime ao mesmo tempo, de modo desconcertante, o perdão de Deus e o regresso desse povo a Deus. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a igreja. E esse poder é conservado ainda hoje pelos sucessores dos apóstolos, os bispos da Santa Igreja Católica, dos quais se destacam santos homens que governaram a Igreja de Cristo com zelo e dedicação. E quem ignora essa realidade termina por perseguir o próprio Senhor, como fazia São Paulo até o episódio de Damasco. Quando Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, Jesus não para Paulo e pergunta: Paulo, por que persegue meus amigos? Por que persegue meus apóstolos? Por que persegue o meu povo? Por que persegue a minha igreja? Não, Jesus pergunta: por que persegue a mim? Porque perseguir a igreja do Cristo é perseguir Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo, como Paulo bem viu. O Espírito Santo é a alma da igreja, que nos anima a seguir o caminho de santidade indicado por nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos, então, o nosso desejo de pertencer cada vez mais a esse corpo místico, a fim de que sejamos verdadeiros membros do Senhor Jesus, pela graça do Espírito Santo. Obrigado, irmão. Beleza reflexão. Olha aqui, tenho bastante perguntas para você hoje, né? A partir de sua reflexão aqui. E também os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo vão pensando comigo nessas palavras, nessas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode também fazer na caixa dos comentários. E a gente vai dar um jeito respondendo as suas perguntas. A primeira pergunta: o que é o Pentecostes? Porque, originalmente, na Bíblia, no Antigo Testamento, essa festa de Pentecostes não tem a ver com o Espírito Santo. Então, o que é e qual a relação dessa festa com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos? Entendido. Ótima pergunta. Olha, o Pentecostes era uma festa judaica de grande alegria, né? Celebrada 50 dias após a Páscoa. Originalmente, era uma festa agrícola, na qual se agradecia a Deus a colheita da cevada e do trigo. Para essa festa vinha gente de toda parte, judeus que voltavam a Jerusalém, trazendo também pagãos, amigos, vinham gente de todo mundo, eram oferecidas as primícias das colheitas no templo. Era também chamada Festa das 7 Semanas, por ser celebrada 7 semanas depois da festa da Páscoa, no 50º dia. Daí o nome Pentecostes, que significa literalmente 50º dia, né? Mas no século I, tornou-se a festa histórica que celebra a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus. Ao situar nesse dia o dom do Espírito, Lucas, né, sugere que o Espírito é a lei da nova aliança, pois é ele que no tempo da igreja dinamiza a vida dos católicos, né? E que por ele se constitui a nova comunidade do povo de Deus, a comunidade messiânica, né, que viverá da lei inscrita pelo Espírito no coração de cada discípulo, né? Como dito em Ezequiel, né, 36, 26, 28. E com isso em mente, passamos de uma festa judaica de louvor às colheitas para a graça de Pentecostes que celebramos hoje na igreja, que não é uma mágica que acontece na vida de uma pessoa, mas ao contrário, né? Pois a graça de Pentecostes é a transformação espiritual da vida da pessoa, que começa onde? No dia do seu batismo, né?
O Pentecostes é uma incessante manifestação do Espírito de Deus em nós. Nós não recebemos o Espírito Santo em um dia e pronto, já estamos completos, temos o Espírito, somos o dono dele, fazemos com ele o que quisermos. Não, é o contrário. Porque nós não somos nós que recebemos o Espírito, mas é o Espírito Santo que nos recebe para que sermos transformados e conduzidos por ele a cada dia. Percebem a diferença? Você passa a ser ato do Espírito Santo. É o Espírito que vai conduzir, dirigir, iluminar, abençoar. Ele vai te puxar, te levar adiante, como foi com os apóstolos. Se você está nos assistindo agora, pelo menos já sabe o significado do Pentecoste e o que tem a ver com a descida do Espírito Santo. Aqui também tem outra pergunta. O Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, se manifesta através do fogo, da água, de vários alimentos, né? Então, também no batismo de Jesus, né? E ouvimos o relato dos evangelistas que desceu sobre ele o Espírito Santo na forma de pomba. Então, o que realmente é esse Espírito Santo? Será que ele é a pomba, fogo, água, vento forte? O que é ele mesmo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, né? Resumidamente, a gente podia acabar aqui. O Espírito Santo é Deus, né? Ele não é uma pomba, ele não é água, ele não é o vento, ele não é fogo. Ele é Deus, né? Ele é uma pessoa distinta tanto do Pai quanto do Filho, não é? Também sendo denominado na teologia como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso não deve ser entendido como um tipo de hierarquia dentro da própria Trindade em si. As três pessoas da Trindade compartilham a mesma natureza divina, uma natureza que é indivisível. Portanto, ao Espírito Santo deve ser rendido pleno louvor, glória e adoração, assim como ao Pai e ao Filho, né? Dessa forma, sendo ele plenamente Deus, o Espírito Santo deve sim ser adorado. Infelizmente, é comum entre os cristãos, talvez pela dificuldade em entender a doutrina da Santíssima Trindade, que uma das pessoas da Trindade seja adorada mais do que as outras, né? Essa é uma prática errada, pois só existe um Deus que subsiste em três pessoas, ou seja, só há uma única essência ou substância divina, e que, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados de igual maneira. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo, que sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver entendimento que ele é uma pessoa, não é? Porque, veja, o Espírito Santo possui atributos que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência, soberania, glória, eternidade, a própria santidade tão singular que o adjetiva, não é? Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus Trino nas pessoas do Pai, Filho e Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai, e o Filho procede eternamente do Pai e do Filho. O Espírito é santo, é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, o Espírito Santo, que o Pai e o Filho se encontram, ficou um pouco confuso, né? O Deus Trino aqui. Vamos tentar apelar para alguém mais sábio, padre. Santo Agostinho diz que o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. O Espírito Santo faz-nos habitar em Deus e Deus em nós, mas é o amor que causa tudo isso. Portanto, o Espírito de Deus é Deus enquanto amor. Ou seja, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, a comunhão entre o Pai e o Filho
se realiza na unidade do Espírito Santo, né? Resumidamente, o Espírito Santo é aquilo que une o Pai e o Filho, né? E essas manifestações do Espírito Santo em forma de pomba, fogo, água, ar, são manifestações que ele, como Deus, escolhe para aparecer, para que a nossa mente humana possa ter ali um vislumbre, um entendimento do que possa acontecer, porque nossa mente não pode compreender o que é Deus. Veja, é difícil explicar um Deus trino aqui, né? Imagina compreender a clareza, o detalhe. Deus, sempre que ele aparece em manifestações, né? Uma sarça ardente, né? Quando ele precisa falar com alguém, aparece um anjo para falar com alguém, tudo de uma forma que um ser humano possa compreender aquilo, né? Porque Deus é incompreensível, ele é muito grande para que possamos entendê-lo. Então isso são apenas manifestações que ele faz. A palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus se manifestou como ser humano. Foi o Espírito Santo que avisou Maria que ela estava grávida, ela se manifestou o quê? No Filho, né? E fez Jesus. Então, veja, ambos são um só, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Eles não são pombo, não são manifestações que eles escolhem para simbolizar algo para aparecer, né? Já que ninguém viu Deus, né, como ele realmente é, né? Eles escolhem essas aparições para que a mente humana possa percebê-los de uma forma perceptível a nós, né? Acho que é isso, né, padre? Ficou muito confuso, será? Muito legal, porque eu acho a explicação muito clara. O Espírito Santo é a pessoa. Ele não é a pomba, não é o fogo, não é a água, o vento forte. Ele é a pessoa. A terceira pessoa da Trindade, como você explicou. E eu acho interessante, os católicos, os cristãos, as pessoas têm que entender desse jeito. Como o Pai, eles não têm hierarquia, né? O Deus Pai não é maior do que o Filho, que não é maior que o Espírito Santo, né? Eles são iguais, né? O Pai é a pessoa, o Filho é a pessoa, o Espírito Santo também a pessoa. Ele é Deus, ele é igual a Deus. Aqui, o Paulo vai nos dizer na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Imagina, aquele que penetra as profundezas de Deus é Deus também. Tem que ser Deus para poder penetrar as profundezas de Deus. Isso é realmente o que devemos entender sobre o Espírito Santo. Então, aqui a terceira pergunta, né, como que eu fiquei meditando, né, nas palavras sobre essa festa de Pentecostes. Ouvimos falar que os apóstolos estavam falando em línguas, né, como o Espírito Santo inspirou eles a falar. A pergunta é, hoje, todo cristão deve falar em línguas, né, como fosse nos tempos dos apóstolos? Hoje, entre os cristãos, né, vemos algumas pessoas rezando, falando em línguas. Às vezes eles sentem muito mais importante do que os outros que não falam em línguas. Então, como é que você poderia explicar essa realidade? Entre os dons do Espírito Santo, quais são os seus dons? E esse dom da língua, qual que é? Será que é um dom tão importante que todo cristão tem que falar em língua? Olha, padre, essa vai gerar talvez até uma polêmica aqui, viu? Mas vamos lá. Olha, em Pentecostes, o Espírito é apresentado em forma de língua de fogo. A língua não é somente a expressão da identidade cultural de um grupo humano, mas é também a maneira de comunicar, de estabelecer laços duradouros entre as pessoas, né? De criar comunidade, falar outras línguas, né? É criar relações, é a possibilidade de superar o gueto, o egoísmo, a divisão, o racismo, marginalização. Aqui nós temos o reverso de Babel, descrito em Gênesis 11, 1 a 9. Lá os homens escolheram o quê? O orgulho, a ambição desmedida, que conduziu à separação e o desentendimento, né? Que ficou conhecido como a maldição de Babel, né? Aqui regressa-se ao quê? A unidade, a relação, a construção de uma comunidade capaz do diálogo.
do entendimento, da comunicação. É o surgimento de uma humanidade unida, não pela força, mas pela partilha da mesma experiência interior. Fonte de liberdade, de comunhão, de amor. A comunidade messiânica é a comunidade onde a ação de Deus, pelo Espírito, modifica profundamente as relações humanas, levando à partilha, ao amor. É nesse enquadramento que devemos entender os efeitos da manifestação do Espírito, descrito nos Atos dos Apóstolos, lá no Atos 2, 5:13. Né? Todos ouviram proclamar da sua própria língua as maravilhas de Deus. E sobre falar em línguas, dito em Atos 2, o que eu vou falar aqui, como eu disse, é uma questão minha, para o Shinaka. E o senhor e os demais irmãos e irmãs que estão nos assistindo, sintam-se livres para discordar, afinal, nem a Santa Igreja fechou questão quanto a isso ainda. E como eu disse anteriormente, eu vejo falar em línguas como o desfazer da maldição de Gênesis 11, né? A Torre de Babel dividiu os povos em línguas e culturas para que não mais se entendessem. Mas com o derrame do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, a maldição é desfeita no sentido que os apóstolos pregavam em seu idioma nativo e os ouvintes ouviam em seu idioma materno, mesmo sem nunca terem aprendido qualquer outra língua. Ao longo da história da igreja, há relato de alguns santos que pregavam o evangelho no seu idioma e os estrangeiros ouviam em seu próprio idioma. Um exemplo clássico é o São Francisco de Xavier. Ele foi para a Índia, pregava no idioma dele, espanhol, e os indianos ouviam a pregação em seu próprio idioma. Não é? Outro exemplo, esse é o melhor de todos, ao meu ver, é o de Santo Antônio, pouca gente sabe desse. Santo Antônio pregou o evangelho para os peixes. O santo português estava em uma certa cidade tentando converter uma grande multidão de hereges, né? Querendo saber como ele ia fazer a luz, ia trazer esses caras para a luz da verdade, procurava lutar contra seus erros, mas os hereges não estavam nem aí, né? Semelhante às pedras, né? Devido à obstinação deles, o endurecimento, não dava crédito às palavras do santo e nem queria saber de ouvi-lo. Então, Santo Antônio se aproximou da foz do rio e começou, a maneira de sermão, a chamar os peixes da parte de Deus. Ó peixes, meus irmãos, vinde a vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. E na mesma hora começaram a se reunir diante de Santo Antônio, um monte de peixe, grande, pequeno, enormes, como nunca ali foi visto, né? Tamanha quantidade de peixe. Centenas, milhares, todos eles ali começaram a se agrupar em ordem, né? Os grandes atrás, os menores na frente, todos eles ali, começaram a pôr a cabeça para fora da água. E Santo Antônio começou a pregar o evangelho. E essa palavra e semelhantes exortações ali para alguns peixes, né? Eles começavam a pôr a cabeça para fora e emitir vozes. Outros abriam a boca, alguns inclinavam a cabeça, louvando ao Senhor da maneira como eles sabiam, né? Como podiam. A notícia do prodígio juntou o povo da cidade, padre, além dos mencionados hereges, né? Todos eles ficaram sabendo, né? Se amontoaram e foram lá onde estava Santo Antônio. Vendo um milagre tão grande ali, singular, né? Prostraram-se ali com o coração arrependido aos pés do santo e rogaram-lhe que também lhes dirigisse a palavra. E o santo, tomando a palavra tão maravilhosamente, pregou a fé católica, converteu os hereges ali presentes e confirmou na fé os que eram fiéis. Então eu, Marco, tendo a entender o dom de falar em línguas exatamente dessa forma. O seu propósito é e deve ser missionário. É falar sobre as maravilhas da obra de Deus para que todos possam entender e se converter. Já o carisma das línguas, ou glossolalia, né? Glossolalia é o dom de louvar a Deus proferindo sobre a ação do Espírito Santo e em estado mais ou menos estático, sons ininteligíveis. Foi o que você se referiu, Padre Shinaka. Uhum. É o que São Paulo também chama de falar em línguas, né? Esse carisma acompanhou a igreja nascente, sendo o primeiro efeito sensível da comunicação do Espírito aos homens.
Muitos movimentos carismáticos católicos passaram a utilizar esse carisma das línguas em grupos de orações, encontros de jovens e até em missas. Alguns padres falam e cantam, né, em línguas, falando, cantando de formas incompreensíveis, como um sinal da presença do Espírito Santo, justamente como o Senhor disse, para querer falar, dizer mais importante, né? Falar que o Espírito Santo está nele. Veja, eu não tenho nada contra o movimento carismático católico, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. O movimento carismático católico é uma verdadeira bênção para a igreja. Ele traz diversas pessoas todos os dias para a barca de Cristo. Mas nós também devemos falar sobre os eventuais abusos. O carisma das línguas e o falar em línguas existe e não é algo para se ficar brincando e se divertindo. E São Paulo condena veementemente isso. Em sua primeira carta aos Coríntios, eu anotei aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 19, 27 a 28, ele diz o quê? É melhor dizer 5 palavras com a minha inteligência para também instruir os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Se há quem fale em línguas, mas não há intérprete, cale-se. Ou seja, o propósito de falar em línguas é edificar, evangelizar. É um sinal para os que não creem e não para os que já creem. Por isso é um dom missionário. Como também diz o próprio apóstolo Paulo, não sou eu quem estou dizendo. Paulo diz ainda, na mesma carta dos Coríntios, tá? 1 Coríntios 14, 23. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis louco? Não podemos transformar o dom de falar em línguas em um espetáculo. Isso não é um show. É a ação direta de Deus no mundo. E se nós cristãos começarmos a transformarmos isso em algo banal, por vezes ridículo, as pessoas vão enxergar isso como algo banal, como algo ridículo. Eu acredito sim no dom de falar em línguas, mas isso não pode ser um teatro. Não podemos brincar com os dons de Deus. E muita gente não entendeu a seriedade de tudo isso. Não podemos falar em línguas no grupo de oração e ser fofoqueiro no outro dia. Não podemos falar em línguas em um dia e no outro bater na esposa. Compreende? Uhum. Ouvir a voz de Deus, receber o Espírito Santo, fará de você uma pessoa diferente, uma pessoa infinitamente melhor. Essa experiência transformará a sua vida. Muito provavelmente fará de você um santo. Deus habitará em você. Pensa nisso. Eu gostei como você fez a referência, né, à carta de São Paulo aos Coríntios, né, primeira carta, capítulo 14, versículo 5. Olha aí, aquele mesmo versículo 5, Paulo vai dizer que eu gostaria que todos falassem língua, mas há variedades de dons. Existem vários dons do Espírito Santo, então ele concede a cada pessoa vários dons. Então, nem todos devem falar em língua. E se tiver as pessoas que falam em língua, tem que ter também os intérpretes que vão interpretando o que estão falando. Então, o dom de língua é bacana, é bom, mas Paulo vai dizer também que existem maiores dons, que devemos também esperar receber os dons maiores. Não só ficar esperando ou ficar aprendendo como falar em línguas, não. Isso não é a função da pessoa, é a função do Espírito Santo. Também gostei da conexão, né, que você fez naquela questão de Babel, né, que agora Pentecostes é para corrigir, né, os erros de Babel. Agora todo mundo se entende. No Babel tinha confusão e no Pentecostes tinha agora
o entendimento, né, da palavra de Deus, né, ouvindo as maravilhas de Deus e na língua de cada pessoa presente. Então, isso é muito significante, é muito importante pensar nisso, né? Então, muito bem, irmão Marco, e eu acredito que já falamos bastante, mas isso é para a edificação do povo. E você que está nos assistindo, eu creio que você deve ter levado uma, duas, três coisas agora para a sua cabeça. E para poder também fazer a diferença nas suas pastorais, no seu grupo, em todos os lugares que você se encontra. E muito obrigado, nosso irmão Marco, pela sua disponibilidade. E mais uma vez você apareceu, você está agora partilhando, depois de ter estudado, né, essas coisas. Irmãos e irmãs, ele é um leigo. Imagina assim, escutando essas reflexões, as palavras que ele diz, né? Ele é leigo, ele não é padre, mas isso também dá chance para você. Você pode procurar um tempinho, se aprofundar melhor, né, nos ensinamentos, nas doutrinas católicas. Daí você... Devem, né? Você não tem que ser padre, né, antes de fazer isso. Como leigo também. Todo católico, ler a Bíblia. Quando eu disse que essas questões meramente sensoriais, elas enchem, mas elas não nutrem, é exatamente isso que o senhor está dizendo, padre. O que nutre o católico? O que nutre o católico é o arroz e feijão. O que é o arroz e feijão do católico? Ler a Bíblia, rezar o terço, estudar a doutrina da igreja, ler o catecismo, entender o catecismo da igreja, acompanhar o que está acontecendo na sua paróquia, na sua igreja, ir à missa todos os domingos, né? Não faltar as missas dominicais. Se puder ir mais de uma vez na missa, vá mais uma vez na missa, sabe? Partilhar em comunidade. Isso é o arroz e feijão, é isso que vai te nutrir, em vez de procurar situações apenas sensoriais, né? Então, e é aquilo, pensar muito, refletir sobre isso, porque os dons do Espírito Santo é do Espírito Santo, ele não é seu, né? Então, para ele te dar esse dom, ele vai habitar você. Deus não habita chiqueiro, ele não habita porcos, né? Então, para Deus entrar em você, você tem que estar com a casa em dia. Então, veja, para você falar em línguas, para você ter o dom da fortaleza, para você ter o dom do conselho, para você ter o dom da sabedoria, né? Os 7 dons do Espírito Santo ali em você, para ele te conceder um único desses dons, sendo que o de língua é o menor deles, para você ter esse dom, ele vai ter que entrar em você, ele vai ter que habitar. E se Deus vai entrar em você, meu querido irmão, minha querida irmã, então você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa iluminada para o resto da sua vida, né, padre? Eu me confesso e não consigo ficar 10 minutos depois de me confessar em estado de ação de graça, né? Eu fico me imaginando ter o Espírito Santo dentro de mim, né? Como seria, né, a vida disso, né? Então, leiam a vida dos santos, né? Leiam as biografias dos santos, vejam como foi a vida dos santos. Vocês acham que a vida dos santos é uma mar de rosa, né? Vai ver como foi para eles receber os dons do Espírito Santo, o dom de fortaleza deles, como que foi feito isso. São vidas de entrega, olha, esse é o arroz de feijão de todo católico, viu? Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Marco. Eu que agradeço por estar aqui, padre. Obrigado mais uma vez. Falamos muito hoje. Que Deus te abençoe pelas suas palavras, pelas suas reflexões, né, e tudo que você fala hoje, para que possa gerar, né, no coração de cada pessoa esses frutos do Espírito Santo. Como que já recebemos esses dons, né, no batismo, no crisma, na Eucaristia, mas é preciso também manifestar os frutos, que o Espírito Santo nos ajude, né, como buscamos a santidade de cada dia, chegando mais perto a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.